Você sabe se você vai chegar amanhã? Alguém diz assim, irmão, eu não vou amar hoje não. Hoje eu não estou bom para amar não. Eu vou deixar para amar amanhã. E será que vai dar tempo de você amar alguém amanhã? Aleluia! Não, hoje eu não quero chorar. Ah, é? Se tiver que chorar, eu vou chorar tudo hoje. Porque eu não sei se eu vou conseguir chorar amanhã. Tem gente que chega na igreja e diz, hoje eu não estou bom para dar glória. Mas se você não quer dar glória hoje, será que você vai dar glória amanhã? As ruas de Jerusalém são assim, são apertadas e estreitas. Você dá 50 passos e elas acabam. E logo no final da rua tem uma esquina que te leva para uma outra direção. Essa palavra de esquina, dentro da teologia, se chama de uma coisa bem conhecida nossa. Para quem tirou carteira, quem dirige no trânsito, não é? As leis de trânsito falam disso. Quando você vai pegar uma geral, uma rua direta, e você vê uma bifurcação, uma curva que está na tua frente, você dá sinal para você entrar, então, e fazer a curva. Isso se chama conversão. Aleluia! Isso se chama conversão. Por isso, toda esquina da tua vida, nessa estrada apertada que você está em curta, quando aparece um problema, quando aparece uma dificuldade, quando aparece uma situação complexa que parece que a estrada acabou, quer dizer que tem uma curva ali. Deus está te dizendo assim, que nada, eu deixei essa curva na tua vida para mostrar a conversão que eu quero fazer em você. Eu quero te converter e te salvar da glória do meu nome. A nossa vida é assim como as ruas de Jerusalém, apertadas e curtas. A Bíblia diz que Jesus foi colocado naquela rua, a rua chamada de Via Crucis, ou Via Dolorosa. E Simão Sirineu está vindo, entrou pela porta de Damasco, botou a sua vestimenta, está vindo. Quando a multidão vai se aproximando de Simão, eu creio que ele se encosta na parede aqui, porque ele não quer que a sua vestimenta branca seja suja, porque se sujar ele não consegue entrar. Então lá no átrio tem alguém lá na porta para examinar a vestimenta, assim como também os sumos sacerdotes examinam o cordeiro antes de ser imolado. Não pode ter nenhuma mancha. Agora Simão Sirineu, ele encosta na parede, então das ruas apertadas de Jerusalém, tudo feito de pedra. E agora ele está dizendo, tomara que essa multidão passe e não toque na minha vestimenta. Tomara que não suje as minhas vestes, porque ninguém pode sujar minhas vestes. Eu quero ir para o culto neste dia. Eu vim para ir para o culto. É muita gente que pensa assim, eu vou lá para ir para o culto, eu vou para ir para o culto, eu vou lá no culto. Irmão, se nós vier para o culto sem Jesus, o milagre não acontece. Se nós virmos para o culto sem a presença de Deus, a glória não cai. Se nós virmos para o culto sem o glória a Deus, aleluia, o poder do Espírito Santo não se manifesta. Se é para vir, vamos encher da presença de Deus e glorificar o nome de Jesus. Então, se ele está dizendo, tomara que ninguém encoste, tomara que ninguém toque. Por quê? Porque eu preciso entrar no ato para pegar uma gotinha do sangue na minha veste, e a minha casa vai ser abençoada e nossa família vai ser perdoada. A Bíblia diz, Jesus está sendo trazido com aquela cruz pesada e o açoite, o chicote, batendo em Jesus, o corpo de Jesus todo desfigurado, seu olho inchado. Eu li o livro de Lucas Lucado, intitulado Cravos e Espinhos. Falava dos mártires de Jesus e seu sofrimento. Aproximadamente, os espinhos da sua cabeça tinham aproximadamente 10 a 8 centímetros. Metade daqueles espinhos cravaram para dentro do seu crânio ou na sua pele. Não tinha mais lugar. Onde o espinho conseguiu atravessar até tocar no osso, ele atravessou. Eu estudando esse livro e descobri então que também naquela rua apertada, quem olhava para Jesus não via só o sangue, porque o sangue, quando ele começa a escorrer muito no teu corpo, eu já sofri fratura. Quando o sangue começa a escorrer muito no teu corpo, ele vira uma pasta, ele fica endurecido. Quem olhava para Jesus, olhava o corpo dele todo ensanguentado. E o escritor então diz que quem olhava via até os seus órgãos dentro do seu corpo, que estavam expostos devido às marcas que tinham sido feitas no seu corpo. E eles estavam querendo chutar Jesus, eles estavam querendo bater em Jesus, e os soldados não podiam deixar eles matar Jesus ali. Por quê? Porque estava escrito que o Cordeiro de Deus, para pagar o teu pecado e o meu, não podia morrer. Então, enforcado, estrangulado, ele tinha que morrer pendurado no madeiro, lá em cima, derramando o seu sangue, para que o teu pecado e o meu fossem perdoados e nós fôssemos resgatados e reconciliados para a glória de nosso
nosso Deus. Arrastado, e de repente ele não aguenta o peso da cruz, as feridas e o sangue que ele tinha perdido. A Bíblia diz que ele cai. Então, e quando ele cai, as pessoas começam a amaldiçoar, maldizer. Então eles estão querendo matar Jesus ali mesmo. O soldado faz um cordão humano e não estão deixando ninguém tocar. E de repente o soldado olha para frente e quem ele enxerga, ele está precisando de alguém para fazer esse condenado então se levantar e seguir até o local onde ia ser a crucificação. O soldado olha para frente e vê um homem e dá um grito: ei, você aí, vem cá! E o homem fica olhando para um lado e para o outro. Uma multidão está ali. E ele está pensando: eu não, eu estou com a minha vestimenta para o culto, eu não posso sujar minha vestimenta. E o soldado: você, vem cá, ajuda o condenado a carregar a sua cruz. E Simão olhou de novo para o lado: não pode ser eu vim para o culto e tão longe, eu não posso fazer isso. E a Bíblia não diz, mas creio eu que o soldado romano tocou a mão na bainha e puxou a espada e disse: e aí, tu vai obedecer ou quer morrer aqui como ele? E a Bíblia diz então que Simão Sirineu, ele é obrigado a se enfiar no meio da multidão. E quando ele se abaixa e que ele coloca a mão na cinta, no lombo, no meio da cintura de Jesus, para ajudar a levantar a cruz, a Bíblia diz que quando ele suspende Jesus, a Bíblia diz que Jesus fica de cara a cara com Simão, olhando olho no olho. E é uma história impressionante, irmãos, porque quando Jesus olha no olho de Simão Sirineu, ele não tinha mais força, mas ele encontrou força para erguer o seu braço direito. Eu falei no princípio que o braço, a mão esquerda é justiça, mas a direita é bênção. Ele levanta o braço direito sem força e ele coloca por sobre o ombro de Simão Sirineu. Talvez ninguém entenda isso se não estuda a Bíblia. Vou contar uma história para você entender o que é a mão sobre o ombro dentro da Bíblia. Irmão, todo rabino, o povo judeu, hebreu, eles fizeram algo muito especial, divino, revelado. O que eles fazem para que então a sua linhagem, a sua descendência, a árvore genealógica não seja esquecida? Eles então eternizam o nome da pessoa da família ou do clã. Eles eternizam. O que é eternizar? Eternizar é você fazer discípulo. Quando você faz um discípulo, esse discípulo vai falar de você para outro, ainda que fala de Jesus. E esse outro vai falar para o outro, vai falar para o outro, vai falar para o outro, e o teu nome, a tua clã, a tua família, a tua própria pessoa vai ser eternizada na terra. Não vai ser esquecido. A Bíblia diz que os judeus faziam isso. Eles então pegavam o filho menor, ou primogênito, o primeiro filho, não é menor, o primeiro filho do sexo masculino. Eles pegavam o primogênito e quando chegavam aos 5 anos de idade eles levavam para a escola dos rabínicos para aprender os 5 livros de Moisés, chamado Canon, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, dos 5 anos na escola, o menino primogênito, até os 14 ele decorava toda a Torá e as suas 613 leis. Depois dele passar, então, pela escola dos rabínicos, ele tinha que ser testado, então, para eternizar o nome da família. E para onde que ele era levado? Ele era levado para os 70 anciões, passar pelo crivo dos 70. Os 70 começavam a perguntar para ele: o que está escrito em Gênesis 22, 13? Ele tinha que recitar. O que está escrito lá em Deuteronômio 13, 28? Ele tinha que recitar. Se ele não recitasse, então acontecia algo que nenhum pai, nenhuma família queria. Então, quando o menino não recitava, o mestre chegava, então apertava a sua mão. Olha, eu vou apertar a sua mão e quero dizer uma coisa para você: você não está preparado para eternizar o nome da tua família, nem para ser mestre em Israel, para estudar ou dar aula da Torá. O que tinha listo fazer? Tinha listo fazer trabalhar, construir família e servir a Jesus no resto da vida. Aleluia! Ele não tinha sido aprovado para ser mestre. E quando era aprovado para ser mestre, era quando o menino era levado diante do crivo dos 70 anciões e ele começava a perguntar, o menino respondia tudo. Então, quando os anciãos via que ele estava preparado para se transformar em mestre, sabe o que os anciãos faziam? Fazia aquilo que Elias fez com Eliseu. Ele pegou, colocou a mão e a capa sobre Eliseu e disse: segue-me.
ensinar a Torá e eternizar o nome da tua família. Braço sobre o ombro. Estou explicando o braço de Jesus sobre o ombro de Simão Sirineu. A Bíblia diz, vamos voltar para a história, a Bíblia diz que Jesus colocou a mão sobre o ombro de Simão Sirineu. E naquela hora, Simão Sirineu está dizendo: acabou comigo, esse camarada, que Deus tenha misericórdia de ti, que agora tu acabou comigo. Por quê? Porque eu não vou conseguir entrar no átrio para assistir a morte do cordeiro. Eu não vou conseguir pegar uma gotinha do sangue do sumo sacerdote que vai espargir o sangue do cordeiro sobre a minha veste. Eu não vou ter nenhuma experiência para contar quando eu chegar na minha casa e para minha família. E Jesus está olhando bem para ele, nos olhos de Simão Sirineu, colocou o braço sobre o ombro. Então agora ele é levantado junto com a cruz, e lá vai os dois carregando a cruz. E segundo a história, o estudo, eu estudei, a Bíblia diz então que Simão Sirineu, daquela esquina onde Jesus caiu, ele caminhou com Jesus 50 passos, que é 50 metros, porque diz que cada passo que nós damos tem 1 metro. Ele deu 50 passos. E quando ele deu 50 passos, chegou na próxima esquina. A próxima esquina era a saída, então, de Jerusalém, que dava ao pé de um lugar chamado Caveira, que é um monte de calcário. Aleluia. Que a sua formação tem a formação de um crânio. Aleluia. E quem olha para essa montanha vê um crânio. E esse crânio, então, no grego ou no latim, quer dizer Gólgota. Então, quando ele chegou no pé do Gólgota, 50 passos da onde Simão Sirineu juntou Jesus e ajudou Jesus, foi 50 passos. E na próxima esquina, então, os soldados disseram: não, daqui para frente, o condenado tem que levar lá em cima a sua cruz sozinho. E daqui você volta para a tua casa. Naquele momento, agora Simão Sirineu está pensando: o que eu faço? Primeira coisa que ele olha para cima, porque não tinha relógio na época. O relógio era o sol. Ele levantou a cabeça e viu o sol já estava se pondo. O dia estava se acabando. Ele disse: puxa vida, agora não vai dar mais tempo para eu ir lá para o sacrifício do cordeiro. E a segunda coisa que ele faz é olhar para baixo. Ele olha para a sua vestimenta. A vestimenta dele não tem mais condição de entrar no átrio. Não tem condições de passar pelo crivo daquele que estava na porta, avaliando a veste de cada um que entrava com a sua veste de linho branca. E ele agora só tem uma coisa para fazer. Ele tem que tirar a vestimenta que agora está banhada de sangue. E ele coloca dentro da bolsa e da mala. Fecha a mala. E a única coisa que ele tinha que fazer é peregrinar de volta para a sua casa, ou para o seu país, Cirene. Simão não sabia o que estava acontecendo. Segundo os rabínicos dizem que então Simão Sirineu tinha 2 filhos. Um se chamava Rufus e o outro se chamava Alexandre. O primogênito era Rufus. Então Rufus também foi separado para eternizar o nome da família. E Rufus estava estudando então o livro de Moisés. Ficou em casa, conhecedor de Bíblia, estudava muito livro dos Canons, livro dos profetas. E a Bíblia diz que Simão Sirineu voltou para casa, como muitos de nós viemos à presença de Deus, entramos no átrio, e muitas vezes nós chegamos aqui e dizemos: puxa vida, não aconteceu nada, nenhuma gotinha eu peguei, e saímos da casa de Deus completamente. Às vezes muitas pessoas saem de dentro da igreja decepcionadas porque não viram nada acontecer, não viram Deus fazer nada. Mas aquilo que o olho não vê, a Bíblia diz que Deus, ele traz aquilo que está em oculto, ele manifesta aos olhos para que o nome dele seja glorificado. Ele faz aquilo que não tem forma, tem forma. Ele é o Deus, segundo Ana, em Samuel 2, Ana disse: ele é o Deus que enriquece e empobrece. Ele é o Deus que pega e que cura. Ele é o Deus que dá vida, tira a vida. Ele é o Deus que exalta e ele é o Deus que humilha. O que Simão queria era só uma gotinha de sangue, para saber que Deus tinha tocado nele, o seu pecado tinha sido perdoado e a sua família tinha sido abençoada. Mas ele não recebeu aquela gota de sangue. Ele guarda a sua vestimenta e a Bíblia diz que ele volta para casa. Em casa está a mulher e os filhos esperando o retorno do marido e do pai. O que eles querem? Eles querem saber então da experiência que agora ele teve. Eles querem que ele conte
triste. Como é que foi? Ele chega em casa e agora cabeça baixa, como muita gente chega em casa de cabeça baixa, triste, achando que Deus não fez nada. Aleluia. Mas as esquinas da nossa vida é para isso. As esquinas da tua vida, as dificuldades que você passa, a complexidade, as barreiras, os ataques do inimigo, tudo isso é para Deus se revelar na tua vida de uma forma oculta, que talvez hoje você não vai saber, mas amanhã você vai ver a glória de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Você voltou para casa e chegou lá, a mulher perguntou: e aí, como é que foi a tua experiência? Ele disse: eu não tive experiência muito boa não. E o filho Rufus e o Alexandre chegam, sentam na mesa, eles querem ouvir a história do pai. O pai não tem muito para contar, também triste, decepcionado. E o pai começa então a ser indagado pela família. Então começou a perguntar: o que houve, pai? Conta para nós a experiência. Como é que foi lá no templo? Como é que foi? Então a morte do cordeiro. E aí? O Gadol Goen, o sumo sacerdote, como é que foi? Então espargido sangue. E ele começa a falar dizendo: olha, eu cheguei lá e tinha uma movimentação lá muito grande. E eu vi que estava trazendo um homem. E eles estavam batendo nesse homem. Eles feriam esse homem, xingavam esse homem. E o homem estava trazendo sobre a sua cabeça uma coroa de espinho e também uma cruz pesada sobre ele. Quem olhava para ele não queria olhar duas vezes, uma só já era o suficiente, porque trazia espanto. E o filho Rufus, que estudava o texto bíblico, começou: o que, pai? Ele carregava o quê? Uma coroa de espinho? Ele carregava o quê? Uma cruz? Estava todo ensanguentado? Meu filho. Todo mundo estava xingando ele, querendo bater nele. E ele estava tudo machucado. Mas eu fiquei admirado. Por que, pai? Porque ele não abriu a sua boca. Ele não falou nada. Meu filho: pai, fala mais um pouco, pai. E aí? E de repente, meu filho, eu estava lá no canto com a minha vestimenta branca, preparado para ir para o ato, para assistir o sacrifício do cordeiro. O soldado me chama, meu filho. E aí, pai? E eu tive que ir lá e pegar esse homem, esse condenado, e ajudar ele a levar até a sua cruz, até fora da cidade. Fora da cidade, pai. Para onde que ele estava indo? Ele estava indo para um lugar chamado Caveira ou Gólgota. O filho não aguentou. O filho que estudava a Torá foi lá, correu no quarto, pegou o livro do profeta Isaías, botou em cima da mesa e abriu no capítulo 53. O filho começou: pai, conta mais um pouco. E olhando a escritura, e na escritura dizia: e ele foi nascendo como renovo, e quem olhava para ele não via formosura e nem beleza alguma. Ele foi provado no trabalho e foi tomado como ovelha muda e levado aos seus tosquerejeadores. E ele também foi ferido, machucado, humilhado, mas ele não abriu a boca e foi como cordeiro mudo. Ai, como pecado. Ele acompanhando na escritura e o pai contando aquilo que estava escrito. O pai nem imaginava. E o menino perguntou: pai, continua contando o que aconteceu. E o pai disse: meu filho, quando eu levantei ele ficou olhando no meu olho tão fundo que eu senti a minha alma estremecer. E de repente eu achei que ele ia cair. Ele levantou o seu braço direito e colocou sobre o meu ombro. O filho disse: pai, sobre o ombro, pai. O pai disse: ele colocou a mão sobre o meu ombro. E quando ele colocou a mão sobre o meu ombro, eu fiquei arrepiado. E eu comecei a olhar para minhas vestes brancas. E as minhas vestes estavam todas manchadas de sangue. E eu me entristeci, porque eu sabia que eu não ia conseguir ver a morte do cordeiro. E aí, pai, eu levei ele até um lugar chamado Caveira. E de lá ele seguiu para frente, não me deixaram ir. E colocaram ele lá pendurado. E eu voltei para casa. O filho perguntou: pai, onde está as vestimentas brancas? E o pai disse: não tem mais vestimenta branca. Onde é que está, pai? O pai corre na mala. E quando tira a vestimenta, que levanta para cima e mostra para o filho olhou e viu que a marca do braço de Jesus estava sobre os ombros daquela túnica. E o filho disse: era ele, pai. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus de glória.
para Simão Sirineu. Os mestres podem ter te reprovado. Os rabinos podem ter te rejeitado para você eternizar o nome da tua casa, da tua família. Mas Jesus, Ele não te reprova, Ele vem para te aprovar. A casa de Simão Sirineu estava quase reprovada. Mas Jesus marcou encontro com Simão Sirineu. Ele estava pensando só ir para um culto. E o próprio Jesus disse: tu não vai para o culto, tu vai ser parte do culto. Tu não vai para o altar, tu vai ser parte do altar. Tu não vai oferecer sacrifício nem oferta, tu vai ser o sacrifício e oferta sobre o altar. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz que quando o filho olhou para a vestimenta, e agora mostrou para o pai dele na escritura, e agora a sua casa, não era mais amaldiçoada. E agora os mestres tinham rejeitado, mas agora o próprio Deus tinha separado e escolhido agora Simão Sirineu para eternizar o seu nome, da sua casa, da sua família, e glorificar o nome de Jesus. Irmão, muitos de nós estamos assim. Eu não vou conseguir prosseguir por causa do horário. Muitos de nós que estamos aqui, eu principalmente, foi rejeitado. Existia uma rejeição não por parte materna, paterna ou familiar. O diabo que quer que nós sejamos rejeitados, esquecidos, ignorados. O diabo que quer criar situações complexas, dificuldade, tristeza, angústia, aflição na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O diabo quer separar casais, o diabo quer colocar filhos nas drogas, o diabo quer trazer a mortandade dentro da nossa casa, da nossa família. É ele que quer fazer nos afastar da presença de Deus. Eu também vivi um tempo separado, rejeitado, esquecido. Mas nós não sabíamos, então, que estava escrito em São João capítulo 3, versículo 16, que Deus então amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não sabíamos dessa palavra. Quantos de nós estávamos lá rejeitados e esquecidos, que nem Simão Sirineu, sua casa, sua família, e quantos outros tinham sido reprovados? E foi por isso que Jesus não morreu dentro dos muros de Jerusalém, porque se Jesus tivesse morrido dentro dos muros de Jerusalém, ele teria morrido só pelos judeus. Mas Jesus saiu fora dos muros de Jerusalém, dizendo: todo aquele que olhar para mim, com certeza será salvo. A Bíblia diz que agora Simão Sirineu entendeu que Jesus tinha chamado a sua casa, a sua família, para o seu nome ser eternizado. E está aqui, está eternizado na Bíblia. Lembra de Jesus? Jesus também passou por esse crivo dos 70. Aos seus 5 ele foi levado para a escola. Aos 12 anos, para todos os aprendizes, com 14 anos ele tinha que se apresentar diante dos 70. Jesus foi apresentado diante dos 70. Então, aos 12 anos, quando ele ficou lá no meio dos doutores da lei, e a mãe de Jesus, ou Maria e José, foram embora, esqueceram do menino. E quando voltaram, o menino estava lá no templo. E os mestres fazendo pergunta para Jesus, Jesus respondendo, e eles diziam: da onde veio toda essa sabedoria? Da onde veio esse conhecimento? Com 12 anos, eles se formavam com 14. E com 12 anos Jesus já estava respondendo não só o livro de Moisés, mas estava respondendo o livro de Cantares, o livro dos profetas, e todos os livros do Velho Mandamento. Ele estava recitando e mostrando que ele era o Filho do Deus vivo. Aleluia! Já que não tem mais tempo, deixa eu pegar um pedacinho aqui do final aqui, só para você entender aqui, para nós finalizar e encaixar a história. Jesus foi aqui, na sua crucificação. Ele foi lá e escolheu, não só Simão Sirineu, mas foi lá na cruz e pegou um dos malfeitores e transformou a maldição em bênção. Agora, para finalizar, que eu não tenho mais tempo, agora imagina, lembra dos 11 que Jesus escolheu? Os 11 discípulos, que nem você e eu? Sabe por que ele te escolheu? Sabe por que ele me escolheu? Porque nós somos reprovados pela sociedade. Isso, você não tinha expectativa nenhuma. A irmã acabou de ser aqui no altar, estudou até, sei lá, terceira, não sei, quarta, quinta série, igual a mim. Isso, mas não tinha expectativa de futuro nenhum, e nem de ser astros aqui na terra. Astros existem lá em cima no céu que brilham, porque Deus estabeleceu e deu firmeza para eles. Aqui embaixo nós não tínhamos condição nenhuma de sermos astros para iluminar e manifestar e refletir a glória de Deus na nossa vida. Mas o Senhor olhou para você e para mim como olhou para os 11 discípulos. Isso mesmo, quando Jesus então se formou aos seus 14 ou 12 anos, ele se formou na escola dos rabinos, então concluiu o seu ministério até os 30. Em 30 anos, Jesus agora vai buscar os reprovados. Quem eram os reprovados? Pedro, Tiago, João, Lucas e todos eles. Os 11 estavam lá reprovados. A Bíblia diz que Marcos
Marcos 5, Jesus vai lá no mar, então, de Genezaré, da Galileia. Jesus chega lá e tem um reprovado lá, quem era? Simão Pedro. E ele está voltando do mar, agora batido, não tinha pescado nada, barreto sujo. E Jesus pergunta: e aí, meu querido, e aí, como é que foi a pescaria? Foi péssima, não tem nada aqui. Isso, eu sei disso. E quem sabe, Pedro estava pensando dentro dele: puxa vida, já fui reprovado pelos mestres, e agora vou ser reprovado pela minha casa, pela minha família, nem para trabalhar eu sirvo, porque essa foi a ordem que os rabínicos deram para Pedro: olha, tu não pode ser mestre nem ensinar a Torá, tu tem que trabalhar, servir a Deus, e vai para casa trabalhar e cuidar da tua família. Era isso que Pedro estava fazendo. Ele tinha sido reprovado como muitos de nós, ou todos nós aqui nesta noite. Mas Jesus chegou na margem do mar, olhou para Pedro e disse: ei, Pedro, pega o teu barco, pega a tua rede, chama os teus parceiros, porque são tudo reprovados. Hoje eu vou aprovar todos eles. Bota ele no barco, volta para o mar alto e lança a tua rede para pescar. Decepcionado, já que a reprovação dos 70 no crime que não passou, e ele olha para Jesus: não, Senhor, não me manda para lá, já trabalhei a noite inteira, nada apanhamos. E Jesus: vai, Pedro, porque hoje eu quero te aprovar. A Bíblia diz que Pedro atende o chamado de Jesus, entra no barco, chama os seus parceiros, lança a rede à direita do barco, e a Bíblia diz que 156 grandes peixes, então é pegado, quase que os barcos afundam ou vão a pique, como diz a Bíblia. E quando Pedro está voltando para a margem do mar, ele está olhando para Jesus, está dizendo: não é mais ele, eu não estou reconhecendo esse homem, o que está acontecendo? Eu estou sentindo algo dentro de mim. E quando ele chega perto de Jesus, ele diz: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E Jesus olha para ele: fica tranquilo, Pedro, os mestres te reprovaram, mas a partir de hoje, se tu me seguir, guardar minha palavra, eu vou te fazer pescador de homens, de alma. O meu nome vai ser glorificado, o nome da tua família vai ser eternizado, o teu nome vai estar ao meu lado. Alguém está ouvindo Deus aqui? Diga bem, irmão. Vamos me deixar sozinho aqui? Jesus está falando contigo, irmão. Você chegou aqui abatida, cansada, oprimida, sobrecarregada. Talvez você não está conseguindo carregar a tua cruz, o fardo é pesado. Alguém está te acusando, está te condenando, está dizendo que você é um caso esquecido, é um caso abandonado, que você não vai vencer, não vai progredir, a porta não vai se abrir. Se enganou, porque o mestre dos mestres está aqui, aquele que não reprova, aquele que conserta tudo, aquele que coloca tudo no lugar. Ele está aqui para te dar vitória. A mão dele está estendida. Recebe aí, recebe aí, recebe aí o toque de Deus, o toque do Espírito Santo. Recebe aí. Oh, glória a Deus. Reprovados, e os reprovados que fizeram com que a palavra, o evangelho chegasse até você e a mim. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus pegou as coisas desprezíveis. Aleluia. Deus te escolheu. Não tenho dúvida nenhuma. Com toda essa tua luta, com as esquinas que te fizeram parar, com a estrada apertada que vai se afunilando, querendo fazer você desistir, pode ter certeza, tem uma cruz nessa estrada. Pode ter certeza, talvez a tua vida parou por alguma coisa. Você está dizendo: a minha vida parou por causa da vida financeira, a porta se fechou, a enfermidade bateu. Que nada, isso é um trabalhar de Deus na tua vida. É Deus que está te parando, é Deus que está dizendo: você vai ficar parado por um pouquinho, porque eu quero te encontrar no caminho. Dali para frente vai ser comigo, a caminhar